de pernas pro ar, a escola do mundo ao avesso. E vou apresentar para vocês um texto da Natácia Martim, chamado Escute as Feras. Trata-se de notas de campo que não costumam sair à luz quando apresentamos os resultados finais das nossas pesquisas, especialmente aqueles fragmentos nos quais nossa subjetividade, medos e desejos afloram livres e sem censura. Os sofrimentos psíquicos, físicos, as fortes emoções e o assombro dos sonhos fazem parte da obra de Natácia Martins. Porém, esses elementos são presentes em Escute as Feras. Croy Alcifofas. Não fazem dele um diário de campo no sentido estrito. Inicialmente, as notas de campo da autora se dividiam entre o caderno diurno para descrições objetivas, diálogos e transcrições, e o caderno preto, virado para dentro, usado à noite para conteúdos mais íntimos e subjetivos, oníricos e fragmentários. O livro é a união de ambas as perspectivas e tira da marginalidade editorial o famigerado diário de campo. É difícil definir um gênero para o livro de Martim. Ainda que tenha começado como um diário de campo, sua sublime elaboração o coloca mais perto da literatura, ou talvez entre etnografia, literatura, relato autobiográfico. E essa mistura faz dele uma bela e sensível peça de reflexão, deleite e agonia da tentativa de compreender as trajetórias dos mundos que se entrelaçam, não sem se chocar quando a antropóloga francesa é atacada por um urso siberiano na floresta de Tivayan, nas montanhas de Kamchatka. Depois do acontecimento urso, que atravessa as fronteiras corporais, psíquicas e culturais da autora, o caderno preto deixou de existir. Ele se derramou, em palavras de Martim, pelos outros cadernos, acabando com a dualidade dentro-fora que a compunham para poder fabricar uma história polifônica tecida com os inúmeros fios que fizeram aquela experiência de campo ser tão densamente pessoal. O encontro entre a antropóloga e o urso é a atualização do tempo mítico em carne própria. A experiência é tão linear que é encarada por Natácia como um nascimento, assistido por parteiras deste lado e doutores de jaleco branco deste outro lado. Tamanha saga toma seu corpo, literalmente, um campo de batalha dos saberes do cuidado. A quase morte é então um parto, o umbral que lhe permite explorar um dolorido caminho de autoconhecimento em intenso diálogo com as formas de ver e entender o mundo dos povos animistas do extremo leste da Rússia, como Evans e os Grytchind, no Alasca.
No processo, os sonhos cumprem um papel mediador, mas de interpretação esquiva e misteriosa, pois a revelação nunca é completa, como nos velhos oráculos. Os sonhos são o canal de comunicação escolhido pelos espíritos dos animais. A respectiva presença onírica do urso vale a Natácia seu nome em Even, Matuka, que significa ursa. Procurando entender o próprio e difícil caminho de ser e estar num mundo que se desmorona dentro e fora, simultaneamente a antropóloga se embrenha na fatídica expedição ao encontro do sonho que a persegue. Desenha-se assim a escolha mútua. O urso a perseguia, mas ela também o perseguia. Ela descida do vulcão Kamien, no maciço de Kutchavskoy, que o encontro se consuma. É uma luta. Ninguém ganha, mas também ninguém morre. Cada um, urso e mulher, perde um pouco de si e fica com um tanto do outro. O combate foi uma troca simétrica não apenas de ferimentos, mas de olhares espelhados e mútuos reconhecimentos. Do ponto de vista nativo, ao ver os olhos de Natasha, o urso viu o reflexo da própria alma. E é por isso que os ursos não suportam ver os olhos dos humanos. Naquele beijo que ele fraturou o osso maxilar, a antropóloga é marcada pelo urso. E na defesa, o urso é ferido por ela com um golpe de picareta. Ela também foi a fera do urso. Então, ela devende médica, o que significa que daí para frente ela é metade humana, metade urso. E que os sonhos dela passarão a ser também os sonhos do urso. O produto dessa hibridação é um perigoso tabu para alguns. Afinal, não foi apenas a face da mulher a que foi metamorfoseada e subvertida. Foi a sua própria identidade. De longe, se trata de qualquer acontecimento. O acontecimento é: um urso e uma mulher se encontraram e as fronteiras entre os mundos implodem. Não apenas limites físicos entre um humano e um bicho, que ao se confrontarem abrem fendas no corpo e na cabeça. É também o tempo do mito que encontra a realidade, o outrora que encontra o atual, o sonho que encontra o encarnado. A cena acontece nos dias de hoje, mas poderia muito bem ter acontecido há 1000 anos. Somos apenas eu e esse urso no mundo contemporâneo, indiferente às nossas ínfimas trajetórias pessoais. Mas é também o confronto arquetípico. É o homem cambaleante com o sexo ereto diante do bisão ferido no poço de Lascaux. Muito mais que o gastado clichê como o campo transforma o pesquisador, Escute as feras é sobre levar até as últimas consequências, ser afetado pelo campo através de uma experiência radical. Estamos lendo sobre ela e a consequência dessa experiência de afetação. E escrever foi o resultado, mas também parte da travessia de cura. Ser afetado não se trata de uma operação de conhecimento por empatia, mas de estar de fato no lugar do nativo, bombardeado por intensidades específicas e experimentando no próprio corpo afetos que se expressam sem precisar da comunicação verbal. Sonhar é a prova máxima da afetação. É pelos sonhos de Natácia que Dária, a nativa anfitriã, percebe as perturbações, as profundezas do tempo onírico acometem a antropóloga. O urso a escolheu e Dária sabe. Ser afetado é conceder estatuto epistemológico a situações de comunicação não verbal, involuntária e não intencional.
mas também significa não ceder ao jogo da representação, nem à mera simbologia como ferramentas de compreensão do dito mundo natural e dos não humanos, o que implica mais crer do que escutar. Se por um lado o imperativo embutido no escute pode bem se referir à urgência do escutar o que as forças da natureza têm a dizer, a ação posta como ordem foge da tradução do verbo corre em francês, que se define por considerar algo como verdadeiro. Sem provas visíveis para todos, crer é ter certeza da existência de algo porque teve efeito em nós. Abro meu caderno preto, fico rabiscando até o dia nascer. Nesta noite, escrevo que é preciso acreditar nas feras, nos seus silêncios, em seu comedimento, acreditar nos sinais de alerta, nas paredes brancas e nuas, nos lençóis amarelos deste quarto de hospital, acreditar no retraimento que trabalha o corpo e a alma, num não lugar que conserva sua neutralidade e sua indiferença, sua transversalidade. O efeito do espelho é também a indagação impossível sobre este outro. O urso ferido com sua trajetória, motivos e desejos no mundo, e que não deveria mais ser reduzido à lógica predatória, nem a um ator secundário, nem muito menos a mero reflexo do estado do espírito humano. Afinal, ainda que o ponto de vista do urso seja inacessível para muitos, nem tudo pode seguir girando em torno dos humanos. Martim explora a fundo a reviravolta da viagem de campo, que na busca do outro termina no mergulho dentro de si, sem comiseração. Ela é levada a explorar os aspectos profundos da sua dimensão emocional, comocionada por esses interrogantes que buscam alguma resposta no retorno à floresta de Tvaian. Para ela, a cura deve ocorrer perto da floresta e daqueles que entendem as forças em jogo. O isolamento a deixa revisitar memórias e produzir inevitáveis comparações culturais e questionamentos vertiginosos sobre a alteridade, o humano e o natural. É no silêncio que se pode voltar a sonhar. Foi assim que fizeram os Evans após o colapso da União Soviética. Se distanciaram da civilização, voltaram à floresta para permitir o florescimento dos sonhos e assim atualizar o tempo mítico. A viagem de Nastácia é motivada pelo querer estar perto daqueles que creem nas forças da natureza e sabem que elas não apenas sentem, como também agem. Trata-se de um mundo onde todos os seres escutam, observam, lembram e onde sonhar não é privilégio humano. Tal entendimento propõe o estabelecimento de outras fronteiras, menos inteligíveis, mas que mantêm a promessa da vida íntegra, respeitando seus ciclos e ritmos. Não em vão, os capítulos do livro são as estações que ecoam nos estados da alma da autora. O livro não deixa de ser um tributo ao animismo, que, comprometido com a vida, questiona a cosmologia do antropocentrismo. É também uma denúncia dos desejos de controle operacional e utilitarista do mundo aplicados por qualquer regime que, empenhado em homogeneizar as disciplinas e disciplinar a natureza, reduz a sua esplendorosa e caótica complexidade para produzir e otimizar apenas ganâncias. Escute as Feras é o tipo de livro que o leitor devora, mas sem antes ser devorado por ele. A resenha é publicada na revista Mana em setembro de 2022
por Luz Estela Rodrigues Cáceres, pesquisadora da Flaxo, Rio de Janeiro, Brasil.